Com a tomada do poder pelos militares em 1964, o Congresso tem seus poderes reduzidos. Os antigos partidos políticos são extintos e é adotado o bipartidarismo. O regime militar impôs o bipartidarismo, que era a Arena e o MDB. Um dos erros do movimento de 64 foi extinguir os partidos. Eles estavam tendo uma identidade com o eleitorado. E o Congresso sobreviveu, mas à custa dos seus poderes, porque os militares se investiram de todos os poderes. O que ia ser? Nós não sabíamos, olhávamos para o futuro, ninguém sabia o que podia ser, o que ia ocorrer. Em outubro de 66, o Congresso chega a ser fechado pelo governo militar, mas poucos meses depois, em janeiro de 67, é reaberto e aprova uma nova Constituição elaborada por técnicos do governo do general Castelo Branco. O regime militar, instalado com o golpe de 64, agora é quem dá as cartas. Eu chamo ciclo, que eu não chamo regime, porque eu estava dizendo há pouco aqui, regime eu vi no Peru. Eu sei dizer, o general era todos fardados, né? Até o meu homólogo, que era um ministro da Educação, me convidou para ir ao ministério, eu fui lá, todo mundo fardado, e ele dizia assim, el governo de las Fuerzas Armadas e del pueblo del Peru. Isso para mim que é o regime militar, fechado o Congresso, fechado tudo. Os militares dos outros, né, dos nossos vizinhos, eles fecharam congressos, fecharam o Senado, fecharam os congressos. Aqui não. Os militares nunca quiseram que o Brasil fosse conhecido como uma ditadura militar. Então, do ponto de vista formal, eles até contaram com a ajuda de juristas famosos para que o Brasil sempre tivesse um parlamento. Quando você mantém um Congresso aberto num regime que não dá liberdade, já está fazendo bobagem, já está estragando. Né? O bolo está estragado. Formalmente, o Brasil tinha que ser uma democracia parlamentar funcionando, mesmo que o Congresso funcionasse nesse momento mais como uma câmara notarial de registro. Mas é preciso lembrar que só o fato de você ter, com todos os defeitos, um Congresso aberto é uma garantia para a democracia. Isso não se pode esquecer. Não é? E o Congresso é um poder desarmado. Houve uma vez Sobral Pinto chega aqui em Brasília. Sobral já velho, dizendo o que pensa, e velho pode dizer tudo, né? E daí tem um negócio lá na UAB, e ele diz o seguinte, há no Brasil 3 poderes, era o governo militar. Há um poder armado, que é o poder executivo. Há um poder desarmado, que é o Congresso. E há um poder alarmado, que é o Judiciário. No curto período da Constituição de 67, o Congresso ainda teve algum poder, que foi retirado abruptamente com o ato institucional número 5 em 1968. E aí o Congresso foi novamente dominado por inteiro. Num primeiro momento, há um refluxo da atividade política, há uma redução acentuada do debate parlamentar. Os parlamentares todos ficavam naquele fio da navalha, né? Indo ao limite que possibilitava uma manifestação oposicionista sem que pudesse ser considerado uma ofensa às Forças Armadas, um desafio ao sistema militar. Quando os fotógrafos chegavam perto do senador e batiam muitas fotografias, a gente já brincava, hoje vai ser esse, hoje vai ser aquele. Porque era o processo que se dava na Câmara quando os deputados eram cassados. Nas eleições de 70 e de 72, eleições municipais e eleições nacionais, houve uma vitória avassaladora do partido situacionista, a Arena, o partido que dava sustentação política ao regime militar. A Arena era o partido do sim, senhor, o MDB era o partido sim. Durante muito tempo foi assim. Paradoxalmente, é no auge do regime militar que o Senado sofre o mais intenso processo de modernização administrativa e tecnológica de toda a sua história. O Senado, quando veio para Brasília em 1960, ele veio estruturado de uma maneira bastante simples. Essa estrutura permaneceu no Senado de 1960, da transferência, até 1972. Aí se deu a maior reforma administrativa que o Senado já teve até hoje. E aí foi que se deu o grande salto de qualidade. Foi com a criação do Centro de Processamento de Dados do Senado Federal
ideia do senador Petrônio Portela e do senador Dem Braga, e a estrutura do Centro Gráfico do Senado Federal, que aí passou a ser um centro. O que é que diferenciava esses dois órgãos supervisionados dos demais órgãos da estrutura? Era o caráter de relativa autonomia financeira e administrativa. Esses dois órgãos tinham um orçamento próprio e poderiam deslanchar e acompanhar os avanços tecnológicos. 10 anos depois do golpe de 64, as eleições legislativas para o Senado marcam o renascimento da oposição à ditadura militar. A oposição ao governo militar, que estava muito amedrontada, que não se manifestava com medo, né, começou a ganhar um pouco mais de confiança e emergir. E aconteceu nas eleições de 74 um fato inimaginável. Era uma eleição e era majoritária. Então, transformou-se numa espécie de substituição da vontade popular de eleger o presidente. O eleitor soube entender justamente o papel importante que o Senado poderia ter naquela conjuntura. A eleição de 74 foi a primeira eleição onde houve televisão gratuita, programa gratuito do Tribunal Eleitoral, do TRE. Era ao vivo, não tinha gravação, produção. O que se viu foi o seguinte, sobretudo os debates entre candidatos ao Senado do MDB e da Arena, né, foram debates que atraíram grande atenção, né, e todo um descontentamento que se começava a constituir dentro da população em relação à ditadura militar foi canalizada, né, para a eleição ao Senado. Eram dois partidos só, o tempo dividido, né, meio a meio, e os candidatos iam lá e davam o seu recado, e se não completassem o recado no seu tempo, era cortada a fala. Houve uma certa abertura na campanha eleitoral e, pela primeira vez, um acesso mais amplo ao rádio e à televisão. E aconteceu o que ninguém imaginava. Os candidatos da oposição consentida do MDB, tiveram uma vitória avassaladora. A eleição de 74 botou tontos os militares que estavam no poder. Naquele tempo eram 22 estados brasileiros e o MDB, a oposição, ganhou em 16. Quer dizer, foi uma verdadeira surra, né? Era uma eleição parcial, era renovação do terço. Se fosse renovação dos 2 terços, seria feita maioria no Senado. Os senadores eleitos naquele ano tiveram uma grande força política, né? Uma grande representatividade, uma grande legitimidade. Porque a geração que ascende ao Senado é uma geração que depois será muito bem sucedida nas eleições para governador, em 82. Políticos como Paulo Brossara, aqui no Rio Grande do Sul, que foi eleito em 74, Orestes Quercia, em São Paulo, Itamar Franco, em Minas Gerais. Eu chego a dizer, e sem erro, é que o grande início da busca da liberdade nesse país, a busca para o término do regime militar que nós estamos vivendo, foi a eleição desses 16 senadores. A força da oposição ao regime militar naquele período, sem dúvida, ressurge de forma organizada e sistemática aqui no Senado Federal. E o Senado se transformou na casa legislativa mais importante, no sentido de merecer mais a atenção da população, do povo, da opinião pública, da imprensa. Isso deu ao Senado, naquele momento, uma grande visibilidade e uma importância significativa. Do ponto de vista do protagonismo político, o Senado passa a ser, em articulação com os governadores do Estado, passa a ser um locus fundamental no processo de redemocratização. O general Geisel, que veio com o propósito da abertura lenta, gradual e segura, assistiu a uma verdadeira revolta popular. Eles perceberam que ia tudo por água abaixo. Mais uma eleição daquela não ia sobrar nada para o governo. A oposição ia dominar o parlamento. E aí tinha que fechar outra vez. Então, eles começaram a imaginar artifícios, né? Já para as eleições municipais de 76, né, o governo introduz uma nova legislação, a chamada Lei Falcão, pela qual os candidatos não podiam mais usar a palavra. Os candidatos não diziam mais nada na televisão, apresentavam o seu retrato e o seu currículo, a Lei Falcão. O governo estava gasto, né? O governo estava cansado, o governo tinha perdido a seiva.
Em 1977, a oposição rejeita no Congresso um projeto de reforma do Judiciário. Era uma proposta do governo do general Ernesto Geisel, que reage, fecha o Congresso e aprova, por decreto, um pacote de reformas. Manda um projeto. O projeto é aprovado pela maioria, mas não tem o quórum necessário. Não é aprovado, é rejeitado. Então, o mesmo presidente fecha o Congresso. Então, o Diário Oficial publica o seu projeto sob o rótulo de emenda constitucional número não sei o quê. Depois ele reabre o Congresso, fica todo mundo com a mesma cara. Como havia eleição para 2 senadores em 78, o governo baixa um ato institucional pelo qual uma das vagas não é eleita mais pelo voto direto e é eleita por um colégio eleitoral feito da Assembleia Legislativa e mais uma série de representantes políticos das câmaras municipais do estado em questão. Criou-se a figura do senador biônico, quer dizer, um dos senadores era eleito pela Assembleia, indiretamente. Naturalmente, como a Arena, que era o partido do governo, tinha a maioria de quase todas as assembleias, exceto a do Rio de Janeiro. Como na época havia um seriado na televisão muito famoso, chamado O Homem de 6 milhões de dólares, cujo corpo tinha sido reconstituído depois de um acidente gravíssimo por peças caríssimas, e o pessoal dizia que ele tinha sido criado no filme por técnicas biônicas. Então, imediatamente, o apelido colou nos senadores. Procurei o Petroni e disse, olha, realmente é algo que vai chocar muito. Comecei um discurso dizendo que se uma alcateia falasse, a linguagem não seria outra. Seria aquela da intimidação, da ameaça. E que tinham reduzido o Brasil a uma subnação africana, procedendo daquela forma. Senador biônico também houve na redemocratização da Espanha. O rei Juan Carlos, para ter maioria no Senado espanhol, também designou senadores biônicos. Todo o Senado francês é biônico. Todo ele. Ele é eleito pelos departamentos. Só que ele não tem a força que tem o Senado americano e a força que nós queremos que haja um Senado no Brasil. Em muitos países que têm Senado, o Senado é muito frágil. Ele tem um papel, muitas vezes, quase decorativo. Não é o caso brasileiro. Os senadores biônicos sempre foram considerados estranhos no ninho. No começo houve atritos, depois não. Eles se acostumaram. Nunca aceitaram politicamente, embora obrigados institucionalmente, a conviver com os senadores ditos biônicos. O senador Paulo Brossard exigiu que não tivesse na mesa nenhum senador biônico. O Brossard é um homem que não dava trégua, mas proporcionou até bons debates, porque do lado oposto ele encontrou um passarinho que era um interlocutor, à altura dele, né? Um dia o Marcos Freire, que tinha chegado na Câmara, começou a atacar o governo, a ditadura, essa falta completa de liberdade que existe no país, ele está atacando muito, e eu pedi uma parte. Perdão, senador, Vossa Excelência foi eleito senador? Diz, claro, eu estou aqui eleito para Pernambuco. Em eleições livres? Foi. Houve alguma interferência para ele tomar a votação? Não. Então, que ditadura é essa? O senador Passarinho era muito vivo e muito vivaz e muito atuante e que exercia uma grande influência pela sua inteligência. Me fez um desafio e a Declaração de Direitos e Garantias da Carta outorgada fosse igual à Declaração de Direitos da Constituição de 46, né? E eu disse que eu não contestaria isso, não. Que realmente colocando ambas as declarações lado a lado, elas se equivaleriam. Mas como eu era professor e tinha o compromisso de dizer a verdade, né, eu ia dizer o seguinte, que em 2 pontos a carta atual era superior à passada, para mostrar como eu estava com absoluta isenção. O senador ficou alegre. Não? Eu digo, primeiro deles, a Constituição de 46, até então, falava em sigilo de correspondência.
Já de 67 a de 69, a carta, essa outorgada, de sigilo de correspondência, telegráfica e de telefônica. De modo que, nesse ponto, foi ampliada a garantia. Ocorre que, entre a letra e a prática, há uma pequena diferença. A minha correspondência já foi censurada, a despeito da carta dizer isso. O Maurice de Viager, que é um excelente intelectual francês e socialista, dizia: a democracia existe onde os governados elegem os governantes e os partidos de oposição podem chegar ao poder. Se eu precisasse de uma demonstração prática, de uma prova, de uma certidão da veracidade de tudo quanto eu havia dito, eu poderia dizer numa frase: eu fui eleito por 8 anos. No entanto, meu mandato pode durar 8 anos. De um lado para o outro. Para cima e para baixo. Ou 8 meses. Ou 8 semanas. Ou 8 dias. Ou 8 horas. Estarei eu dizendo alguma inverdade? O Brossard conseguia trazer, encher as galerias do Senado, né? De curiosos, de populares, que era uma coisa que não é comum. Foi comum no Palácio Monroe, foi comum no Palácio Tiradentes, mas em Brasília não é comum. Os debates entre Paulo Brossard da oposição e Petrônio Portela do governo, defendendo o governo, lotavam, eram anunciados com antecedência e lotavam a casa. Na área de governo, o guru nosso era o Daniel Krieger. Na parte da oposição, o guru era Brossard. Enquanto os embates entre oposição e situação se intensificam no plenário do Senado, em Brasília, no Rio de Janeiro, um revés sofrido pelo Senado naqueles anos de ditadura militar seria definitivo. A decisão, em 1975, de demolir o Palácio Monroe, antiga sede do Senado. Foi demolido aí nos anos 70, sem que ninguém tivesse uma oportunidade de protestar ou de perguntar por quê. E foi demolido por uma pressão de alguns jornais, de alguns jornalistas, em combinação com o general Geisel e o general Golbery, que consideravam o Palácio Monroe um centro de intrigas. O Senado foi, durante muito tempo, o Monroe, um centro de atividade política. Escritório dos parlamentares que passavam pelo Rio, que eram muitos. Senadores e deputados. Alegou-se que o metrô ia passar ali, a linha do metrô ia passar debaixo naquele eixo e que as fundações do prédio eram muito profundas e que precisava ser demolido. E depois soube-se que o metrô não passa ali. Foi uma violência praticada contra a cidade do Rio de Janeiro, porque o Palácio Monroe já integrava a paisagem urbanística do Rio de Janeiro, fazia parte da Cinelândia. Ele tinha também história. Aquilo foi feito para o centenário da independência. Aquilo fez parte da exposição do Rio de Janeiro em 1922. Aquilo foi uma perda, uma agressão ao Rio de Janeiro. Essas coisas que se fazem em tempo de ditadura. Em Brasília, o general Ernesto Geisel segue ditando o ritmo de abertura democrática do regime. Há soldados armados, amados ou não. O general Geisel tinha um projeto estratégico de promover a abertura democrática, mas com eles, militares, mantendo o controle desse processo. O Petrônio Portela assumiu a presidência do Senado e a presidência da Arena, e teve uma importância muito grande no processo de abertura democrática. No Senado, se por um lado a oposição não dá trégua aos arroubos autoritários do governo, por outro também demonstra grande disposição para a costura de acordos que pavimentam o caminho da redemocratização.
A Câmara continua tendo, a partir de 74, uma posição importantíssima, mas o Senado vai paulatinamente assumindo o proscênio, o primeiro plano do grande debate político. Tínhamos no Senado uma oposição que vai crescendo, na sua opinião, na sua capacidade de se impor, mas não era uma oposição revolucionária ou de esquerda. E apesar do pacote de abril, que em 1977 fechou o Congresso Nacional e criou também os senadores biônicos, ficavam cada vez mais nítidos o esgotamento do regime militar, por um lado, e o papel que o Senado passaria a exercer em todo o longo processo de transição democrática no Brasil. Me parece que isso fica muito claro no momento da virada do regime militar para o regime civil. Se nós formos observar quais as principais lideranças que estiveram à frente do processo de transição do regime militar para o regime civil, teremos, claro, muitos deputados importantíssimos, a exemplo de Ulisses Guimarães, mas vamos ver que o peso está em nomes do Senado. Nós poderíamos lembrar de Mário Covas, poderíamos lembrar de Tancredo Neves. Pensemos em Franco Montoro, em Fernando Henrique Cardoso. O senador Sarney costumava chamar, como é que ele chamava, o Sacro Colégio dos Cardeais. Foi dentro do Senado que se criou aquele grupo que era chamado Sacro Colégio, de todos os partidos, que não aparecia, mas que estava unido em torno de levar a um processo de abertura. Aí veio a emenda das diretas já, que foi a culminância, quer dizer, o povo foi todo para frente. No Congresso, a emenda das diretas já é derrotada. No dia da votação, o governo baixou um ato praticamente proibindo qualquer coisa em torno da votação das diretas. Decretando, inclusive, um estado de emergência em que a tropa militar do general Newton Cruz ocupou toda a esplanada. O Congresso apareceu cercado, completamente cercado. Os parlamentares, para entrar no Congresso, tinham que ter muita coragem, tinha que passar por uma fila de baionetas. Apesar da derrota das diretas no Congresso, um grande entendimento político leva à eleição pelo Colégio Eleitoral de um candidato à presidência da República de oposição ao governo do general Figueiredo. Seu nome, Tancredo Neves. Foram os arenistas que vieram para o nosso lado. E o Tancredo, porque o nosso candidato a presidente da República era o doutor Ulisses. Se tivesse havido eleição direta, o candidato era o doutor Ulisses. Tancredo, com a sua habilidade, ultrapassou o Ulisses, que era visto com desconfiança pelos militares, e acabou se impondo como presidente da transição. Surgiu tudo a partir do momento da implicação direta com a candidatura do Maluf. O Figueiredo não o suportava. E o Sarney também não. Quando aparece a ruptura do PDS, ou seja, o cisma do partido, é que grande parte dele que foi para o PFL passou a aderir à candidatura do Tancredo. O MDB tinha sido sempre contra as eleições indiretas e tinha participado do colégio para uma votação simbólica. Mas dessa vez o Tancredo decidiu aceitar ser candidato no colégio eleitoral, mas é que nem ele dizia, eu vou para o colégio, não um colégio desmoralizado que está aí a serviço dos militares. Eu vou para o colégio para destruir o colégio. O Maluf foi o grande eleitor do Tancredo, porque manteve a candidatura dele. O Tancredo ganhou a eleição. Como ele disse, acabou com o colégio. Nesse dia, a gente sentia como se o vento da liberdade tivesse invadido os corredores do Congresso e essa casa inteira. A primeira grande catarse, eu diria, foi a lei de anistia, uma mini catarse prévia, frustrada, porque a anistia de 79 foi muito controlada. A segunda foi as diretas já, né? Novamente frustrada. Então, quando veio em 86, foi uma verdadeira enxurrada de participação. Então, nós acabamos tendo o Tancredo na presidência e o presidente do PDS, que era o Sarney, passa a ser o vice-presidente do Tancredo. Aquilo foi uma operação política delicada, importante, foi o que viabilizou a transição. O Tancredo tinha essa capacidade de, nos momentos necessários, se colocar de acordo uns com os outros. Eu levei ao presidente Figueiredo uma vez, ninguém sabia, ficou realmente em segredo total, eu levei ao Palácio, ficou tudo muito bem. Belo dia, muitos meses depois,
o Tancredo me telefona e eu vi pelo modo dele falar comigo que ele estava com uma audiência. Tinha alguém ouvindo, várias pessoas ouvindo. Dizia, Passarinho, estão dizendo aí que eu estive com você lá para falar com o presidente Figueiredo. Isso é uma brutal inverdade, não é? Eu digo, é inverdade, é completa mentira. Eu duvido que alguém tenha tido a ideia de que Tancredo pudesse morrer na véspera da posse. Eu acho, quer dizer, ser impedido de tomar posse e morrer um mês depois. O Sarney continuou seu governo. Convocou a Assembleia Nacional Constituinte. A morte do Tancredo não acarretou o bloqueio do processo. O ruim é quando um evento desse tipo representasse, então para tudo. Ficamos como estava antes. Não chegou a vez. Como é que você sai de um regime autoritário sem que tenha havido uma revolução que ganhasse do regime autoritário? Esse foi o nosso processo aqui. Conseguimos. Isso foi graças à capacidade política de certos líderes. Teremos que render homenagem aqui ao fato de que o deputado Ulisses Guimarães foi uma personalidade chave na coordenação das grandes negociações políticas para que o processo não se bloqueasse. Ao promover a reunião de amplos setores da sociedade na discussão dos problemas nacionais, a Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, representa um marco na história republicana brasileira. No ano seguinte, o Brasil passa a ter uma nova Constituição. Declaro promulgada o documento da liberdade. A Constituinte foi um momento histórico importante de participação popular. Marcou, assim, como que um reencontro da Casa dos Representantes, do Senado e da Câmara dos Deputados com o povo, né? Com a massa popular. Era uma discussão fantástica, uma coisa... Se passou a limpo o mundo e o Brasil. É um momento de saída do regime militar, é um momento logo a seguir de uma grande efervescência política que foi a campanha das diretas, um momento imediatamente anterior à primeira eleição direta para presidente da República, que despertava grande atenção. Foi um ambiente de muita badalação depois e de pouca reflexão. A noção é que se tem, que nós tivemos naquela época, é que uma constituinte é, para usar uma expressão religiosa e de certo modo popular, uma bacia das almas. Se acreditava que botando tudo na Constituição se resolveria. Houve mudanças no sentido de que alguns segmentos que nós imaginávamos que jamais seriam representados no parlamento foram representados. A taxa de liberalidade democrática de 86 para cá é muito maior do que foi então. Você passa a ter índio no parlamento, você passa a ter mulher no parlamento. Encheu aqui de índio, não foi? Vinha para cá, os índios todos vinham para cá, o sindicalismo todo atuando. O Brasil teve 4 corpos parlamentares funcionando ao mesmo tempo com os mesmos atores. A Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso Nacional e a Assembleia Nacional Constituinte. Na Constituinte aparece a democracia governada. O que era isso? Eram as sessões públicas. Pela primeira vez na história do Brasil, eu diria que o eixo dos processos decisórios durante este período, estava manifestamente no Congresso Nacional, mais exatamente na Assembleia Nacional Constituinte. E uma Constituição que foi feita um ano antes da queda do Muro de Berlim, com inteira caracterização de esquerda até radical. No entanto, também eu acredito que alguns discursos bastante antigos, eles adquirem uma nova roupagem. Entre 85 e 90 foi um rearranjo das forças políticas com uma magnífica catarse. Em 1989, os brasileiros voltam a escolher o presidente da República pelo voto direto. Fernando Collor de Mello é eleito no segundo turno, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato da esquerda. Mas seu mandato é interrompido antes do final. No Congresso, uma CPI investiga denúncias de corrupção no governo. Inconformado com as evidências que vão aparecendo, o povo sai às ruas para pedir o impeachment do presidente da República. Pela primeira vez no Brasil, desde as diretas já, não é? A massa popular saiu na rua, manifestando sua insatisfação com a liderança do país por aquele indivíduo. Eu, quando fui ministro dele, por exemplo, a minha surpresa é a seguinte: nunca coisa nenhuma de corrupção era aceita. É preciso que nós reconheçamos
a importância histórica daquele impeachment. Cabe ao Senado o papel de julgar presidentes da República submetidos a processo de impeachment ou de impedimento. A Câmara abre o processo, ela dá a permissão para que o processo seja instalado e o Senado é quem, de fato, julga. Eu lembro, numa sessão memorável, que durou até às 4 da manhã, o ministro Sidney Sanches presidiu a sessão final de impedimento do presidente. A Constituição de 88 atribuiu exatamente ao presidente Supremo a função de presidir o Senado no processo de impeachment do presidente da República. Não existia uma determinação prévia de impedir um presidente. Pelo contrário, existia muita cautela em relação a isso. Bom, eu tinha sido ministro, cheguei aqui. Começo a ver a reação que estava havendo. No momento em que a denúncia foi recebida pelo Senado, o presidente já foi afastado do exercício do mandato. Comecei a me impressionar com a disputa entre as acusações e a defesa. A defesa era mais fraca. Quando eu apresentei o roteiro aos senhores senadores, um dos senadores me disse, Vossa Excelência sabe que está cometendo a maior inconstitucionalidade que já se cometeu nesse país. Porque Vossa Excelência não tem poder de legislar e está legislando. E eu disse ao senador, havia uma lei que foi parcialmente modificada. Esta lei, na parte que não foi modificada, será cumprida. Noutra parte, ela foi modificada pela Constituição de 88. Nessa parte, tem que ser cumprida a Constituição de 88. Porque existia muita preocupação daqueles senadores, experientes, estadistas, com a questão da governabilidade. Não se criar no país uma impressão, uma opinião, segundo a qual o Congresso estaria se vingando, criando uma revanche. Algumas coisas me doíam. Verificava antigos ministros do Collor que trabalhavam agora já totalmente contra, quer dizer, ressentimento de ter sido demitido, não ter ficado, coisa baixa. Havia provas bem notórias ali, confissões do irmão dele, né? Eu tenho a impressão até hoje que se não houvesse aquela entrevista do Pedro, do irmão dele, que dificilmente ele teria sido impedido. O país ficou parado alguns meses, à espera do desfecho do processo. O senador José Marini dizia assim, fora eu, o presidente da República, eu iria a essa comissão, depois que os deputados autorizaram o processo, iniciou-se aqui, houve uma comissão inicial antes do plenário, não é? Então eu iria a essa comissão e diria o seguinte, eu não vou ser julgado por um tribunal, e sim vou ser julgado por um ajuntamento de pessoas que estão inteiramente impregnados da mídia, e eu vou ser condenado. Então, eu renuncio. Ele perdeu, te diz, politicamente. Foi uma cassação política. Logo em seguida, a sessão do Congresso será reiniciada a sessão no processo de impeachment. Eu digo, agora eu vou para outro. Elcio Álvares. O Elcio disse a mim também, no café do Senado, que nós éramos senadores, ele dizia, eu vou mais longe. Eu diria, viria aqui como presidente e diria, eu fui eleito presidente da República, vindo do governo de um dos menores estados da União. A plutocracia paulista jamais aceitaria isso. Né? Eu entrego o poder, renuncio e voltarei aqui como senador. Houve um outro senador que disse o seguinte, achava que o roteiro estava um pouco formal e que aquilo iria retardar um pouco o processo. Eu disse a Sua Excelência que, se fosse observado aquele roteiro, provavelmente o Supremo Tribunal Federal não desfaria os atos que eu praticasse no processo observando o roteiro. Até porque eu havia consultado meus colegas. Só que eu não mencionei que já havia consultado. O senador, diante disso, disse, bem, eu vou apostar na sua honestidade.
E eu disse a ele, a minha honestidade, senador, não depende da sua aposta. Pela primeira vez na história do país, o Congresso caça o mandato de um presidente da República. O mais bonito do processo de impeachment foi primeiro aquela posição imperial do presidente Collor. Eu tenho que dizer, eu sou obrigado a dizer, o Collor caiu de pé. Eu achei que se o Collor, naquela altura, entrasse com o mandado de segurança no Supremo, ele teria ganho. É verdade que, na sua vaidade, ele não imaginava que ia ser atingido. Não só a primeira vez que isso acontece no parlamento brasileiro, como a primeira vez que isso acontecia na América Latina. Aquilo representou algo muito importante, caracterizando a força do poder legislativo sobre o poder executivo. E a legalidade foi a âncora fundamental daquele processo. Não houve um momento, daqueles momentos desprazerosos de antigamente, do tanque avançando, do pronunciamento militar, que a América Latina toda conhece. Não, aqui, o que diz a Constituição? Começa na Câmara, aceita a denúncia, preside o ministro do Supremo, o homem ficou lá sentado, escutando. Todo o cardápio constitucional obedecido. O país deu uma lição ao mundo. Esse é o segundo grande momento na República Brasileira, eu diria, Constituinte de 87 e 88, e o impeachment do Collor, em que o centro das decisões, independentemente do formato da lei eleitoral, estava no Congresso Nacional. O nosso presencialismo, na realidade, é um presencialismo plebiscitário. Os presidentes do Brasil que não tiveram maioria parlamentar caíram. João Goulart, Jânio Quadros, Collor. No dia em que o presidente renunciou, o Senado prosseguiu no julgamento, ele impôs a sanção de interdição pelo exercício de função pública por 8 anos. Ao encerramento da sessão, os senadores vieram me cumprimentar e o senador José Sarney me disse a seguinte frase: presidente, lidar com o magistrado é outra coisa. As investigações que levam ao impeachment do presidente Collor projetam as comissões parlamentares de inquérito. Nos anos seguintes, as CPIs passam a ocupar com frequência o papel de protagonistas na vida política nacional. As comissões parlamentares de inquérito surgiram com os parlamentos, à medida em que eles foram se cartilaginando numa ossatura, num esqueleto. Elas sempre existiram constitucionalmente. Por quê? Qual é a diferença? A diferença hoje é que isso é aberto ao público. A televisão mostra os trabalhos da CPI. Eu vou citar um ex-presidente dos Estados Unidos, chamado Woodrow Wilson. Ele tem um livro intitulado O Poder Congressual. O Wilson disse assim numa frase que eu vou tentar resumir, dizendo assim: tão importante quanto legislar é fiscalizar atentamente a administração e ser um grande fórum de debate das questões nacionais. Em primeiro lugar, o papel do Congresso é fiscalizador. Um instrumento de fiscalização, o maior instrumento que existe é a CPI. Por quê? Porque ela pode quebrar sigilo bancário, telefônico, fiscal, né? Ela tem poderes judicantes praticamente. Vai a fundo com o poder de investigação que uma comissão simples não tem. Eu acho essa CPI um negócio magnífico. É evidente, uma escuma enorme, um barulho enorme, e isso está trazendo o povo para olhar mais o Congresso. Eu sou favorável às CPIs, agora, não pode ser CPI a toda hora. CPI tem um número e tem que ter a necessidade. A população, de alguma maneira, vem percebendo que isso tem sido utilizado muito mais como uma forma de projeção de alguns políticos, que são bons políticos, e é legítimo que eles queiram se projetar, mas, e também como uma forma de luta eleitoral entre partidos, do que propriamente como o exercício de uma função republicana de uma instituição legislativa, que é o de fiscalizar. As comissões parlamentares de inquérito, pela Constituição, devem se ater a fatos determinados. O que é a atividade rotineira de um parlamento? É legislar e controlar o executivo. Ora, não se controla o executivo só por CPMI. Controla-se o executivo no cotidiano. E é justamente porque o cotidiano, às vezes, falha, que de vez em quando nós temos a explosão de uma CPI com toda essa repercussão. Nunca aconteceu o que está acontecendo no Brasil.
Nunca aconteceu. É o ministro da Fazenda, é o chefe da Guarda Civil, é o partido do governo. É uma lambança, que é um escândalo só. Então nós estamos mantendo as coisas. Cai o ministro da Fazenda, nem o dólar dispara. Quer dizer, as coisas estão sendo mantidas. Por quê? Porque há um sentimento de que a democracia é importante. A gente pode ter uma espécie de distorção de ótica e pensar que a corrupção vem crescendo no Brasil. Isso não é verdade. O que vem crescendo significativamente, e isso é positivo, é a atuação do Congresso e do Senado no sentido de fiscalizar e de tentar punir. Olha, eu estou convencido que nós estamos no fim de uma época. Isso é o fim de uma época. Isso que está aí não se aguenta há muito tempo. Se for assim, nessa batida, não se aguenta há muito tempo. O Congresso não pode viver debaixo de escândalos. Se alguma reação pode surgir do Congresso hoje válida, a meu ver, tem que partir do Senado. Porque é uma casa que mais ou menos se preservou. Por outra parte, eu devo dizer também que essa função do legislar, que antes era privativa do legislativo, ela em parte agora é executada pelo executivo. É paradoxal. Essa função nós estamos perdendo a cada dia que passa, infelizmente. Há uma tendência que não é só brasileira, ela é internacional, com algumas notáveis exceções, que é o fato de legislativos em democracias, inclusive em democracias, virem perdendo um pouco do seu espaço, das suas prerrogativas, em termos de iniciativa legiferante. Tem que pegarmos a Argentina, nosso vizinho, a metade da agenda de iniciativa do Legislativo, a outra metade da iniciativa do Executivo. Uma grande exceção em relação a essa tendência é o Congresso americano. No sistema presidencial, o sistema norte-americano como sendo o paradigma, a agenda legislativa ela é fundamentalmente do Congresso. No caso brasileiro, por razões históricas, o Executivo é o ator fundamental. O Executivo no Brasil é um Executivo imperial, imperial mesmo. Hoje, infelizmente, o Poder Legislativo está maculado com as medidas provisórias. Aqui é o presidente da República que tem o comando mesmo. E isso é altamente imperial. Não pode ficar assim. Ele lança a medida provisória, produz já efeito, ele começa a fazer pagamentos, começa a fazer tudo. Quando o Senado vai votar, já não há mais razão para a votação. Em 2005, só para se ter uma ideia, as MPs trancaram 65% das nossas sessões. Mesmo assim, nós limpamos toda a nossa pauta e apreciamos mais de 2.800 iniciativas. E o que é mais importante, nós retomamos o ritmo de produção legislativa. Pela primeira vez em 15 anos, a maioria das leis promulgadas, cerca de 60% dessas leis, teve origem no próprio parlamento e não no executivo. E é preciso reverter a predominância do executivo no processo de alocação de políticas públicas. Porque aí o Congresso vai depender menos do executivo para fazer política. Ele vai poder discutir acordos e coalizões com base em programas. No final do século XX, o Senado e o Congresso brasileiro, de uma maneira geral, demonstram que a modernização é o caminho escolhido para enfrentar os novos tempos e os novos desafios que se apresentam para o país. Houve um aprofundamento da democracia. Quer dizer, nós temos, então, esses dois patamares. Um, daquele parlamento romântico do Rio de Janeiro, reminiscências do século XIX, e o outro aqui, um parlamento que vem servir a uma cidade nova, um Senado também já bem diferente. Você não pode comparar nunca, mas nunca, o atual Senado, aliás, o Senado não, Congresso, o atual Congresso com aquele de 60. Até 1964, 65, nós não tínhamos 800 funcionários. Tinha um diretor aqui, já um fato curioso, doutor Luiz Monteiro, um homem gordo, extraordinário, que era na época quem fazia as folhas de pagamento, era o diretor financeiro. Ele conhecia todos os funcionários pelo nome e número de matrícula. Nós todos conhecíamos todos os senadores. No tempo do senador Moura Andrade, depois no tempo também nos outros, um funcionário não se dirigia a um senador num corredor. Cumprimentava e, se quisesse falar, fosse ao gabinete. O senador era realmente menos acessível e hoje é tão acessível quanto o deputado. O presidente da casa era ungido. Ele, quando vinha, era acompanhado de um sistema
de servidores e diretores esperando eles na entrada e na saída do Senado. Se tinha ritos muito mais fortes estabelecidos, se tinha preocupações cerimoniosas muito maiores. Mas a gente acaba acompanhando a evolução dos tempos. Eu não sou um saudosista, eu sou o contrário. Hoje eu vejo que o Brasil do que nós vivemos hoje é um Brasil muito melhor em termos de democracia do que o Brasil daquele tempo, que era uma democracia elitista, quase que sem povo, e hoje nós temos uma participação do povo, das classes trabalhadoras. O Senado hoje, além de ter alterado a origem, digamos, social dos seus integrantes, ela é muito mais diversificada do que fora no passado, é um Senado também sintonizado com as mudanças do mundo contemporâneo. Nós temos mais do que nunca pela frente o desafio de atualizar e melhorar o regime democrático, de adaptá-lo às necessidades da globalização, da sociedade interligada pelos meios de comunicação e das exigências cada vez maiores de inclusão social. Na segunda metade dos anos 90, a reestruturação de todo o setor de comunicação social do Senado, com a inauguração da TV Senado e da Rádio Senado, e a criação de um setor específico para as relações públicas, representam um marco definitivo do novo perfil que se quer desenhar para o Senado brasileiro. O Senado não tinha divulgação nenhuma, o Congresso não tinha divulgação nenhuma. Quem é que vinha aqui a Brasília para conhecer o Congresso? Que queria conhecer a obra do Niemeyer. Quando eu fui senador, no início, ainda era o regime militar. Me elegi na oposição, aquilo ali tudo era tumular. Tudo tinha organizado, tudo em ordem, todo mundo gostava, porque não tinha vida. Né? Hoje não, hoje o Congresso trepida. Né? E os meios de comunicação, e agora a internet também, leva uma ligação direta do povo, e o povo cobra. E é importante aí citar o papel da TV Senado. Hoje, o eleitor, no ponto mais distante do Brasil, ele pode ver o seu senador em tempo real, chamando atenção muitas vezes para um problema muito particular dele. Eu acho que a gente ainda vai passar por transformações muito importantes do ponto de vista democrático por conta do trabalho de instituições como TV Senado e TV Câmara. É uma agitação que foi feita não com o desejo de promover os senadores, mas para que o povo pudesse fiscalizar o Senado, olhar o nosso trabalho, visse como aqui nós estamos agindo e, ao mesmo tempo, colaborasse conosco, interagindo, julgando os senadores, julgando os nossos problemas. E eu acho que por isso é que ela é tão prestigiada e tão ouvida. Na realidade, nós temos que considerar que senadores e deputados não são mais do que representantes de opiniões que existem dentro da sociedade. Né? Então, eles devem estar submetidos a um processo de prestação de contas, de verificação, de acompanhamento, né, e de responsabilização na eleição futura. Mas a chegada do século XXI deixa no ar algumas perguntas. Qual o futuro da nossa democracia? Quais os desafios do parlamento e do Senado brasileiro? Mesmo com todos os avanços dos últimos anos, o que ainda é preciso melhorar? A grande pergunta que se faz, os cientistas políticos mesmos fazem muitas vezes, é quem representa o povo? São nós que temos mandato legislativo ou é a mídia que opera em tempo real? Falta ao parlamento brasileiro, não é que não tenha ninguém que pense assim, mas como tônica, traduzir em ações concretas o que nós chamamos de interesse nacional, que frequentemente pode não estar de acordo com o interesse local da base de que vem aquele político. A democracia representativa vai continuar, mas creio que essa participação mais direta da sociedade vai criar canais cada vez mais eficazes. Tem que ter uma reforma política, todo mundo fala disso, mas é fundamental. Eu acho que não há reforma política sem mexer com o modo de votar, o sistema eleitoral. O partido é que tem que escolher o candidato, é o partido que... O importante é o partido, quer dizer, é a coisa maior, porque senão fica uma coisa individual. Você acaba criando demagogos, criando essa aventura pessoal na política. Um misto de carreira pessoal, de sobrevivência, de jogo de influência, que faz com que muitas vezes o sujeito, por exemplo, mude de partido como nós mudamos de camisa. A fidelidade partidária é indispensável. Agora, a fidelidade partidária não quer dizer que você pegue e aceite qualquer coisa do seu partido. Você tem que discutir no partido. O nosso sistema, que é proporcional e uninominal, quer dizer, que você quer,
cada eleitor vota num deputado que queira, numa lista de milhares, às vezes, e em todo o Estado, não cria nenhum laço de responsabilidade do eleitor para olhar o eleito e do eleito olhar o eleitor. Eu, por exemplo, sou favorável ao voto facultativo. E quem não quiser não vota. Aí você vai ter um Congresso melhor. No dia que se chegar uma reforma política séria no país, muitas das outras reformas virão com facilidade. Tem que haver também mudança no orçamento. Eu me lembro da crise dos anões de 93, né? Anões do orçamento, o tempo ainda, quando deixou o presidente Collor, subiu o presidente Itamar, né? Aquelas máfias que se organizaram. Está se vendo de novo agora no chamado sanguessuga. Eu fui membro da comissão de orçamento, vivenciei essa falta de organização, de lógica, de uma estruturação que seja minimamente responsável por essa função que, afinal de contas, deveria ser a função mais importante do Congresso. E enquanto nós não tivermos o orçamento impositivo, o Congresso em si não tem valor. Por quê? Porque nenhuma peça retrata mais a obrigação do Congresso, Senado e Câmara do que o orçamento. O orçamento é o retrato da administração pública do país. Hoje a gente tem dois obstáculos importantes na democracia. Em primeiro lugar, a avassaladora influência do executivo na vida das pessoas, e sem que o legislativo consiga, né, reagir muito. Eu acho que isso é uma realidade nas democracias modernas, acho que isso precisa ser superado pela representação política, então está colocado no Brasil também. E, em segundo lugar, o desencanto, o desânimo da cidadania com a vida política, com a vida democrática. Mas é preciso salientar também que essa crise política na qual o Brasil mergulhou é uma crise política que não vem de agora, que remonta à República Velha, tanto que em 1937 o Getúlio deu o golpe do Estado Novo. As instituições reconstituídas na Constituinte de 1946 são essas mesmas instituições que estão aí, que se esgotaram, como dizia o Tancredo Neves, no golpe de 64. Apesar de tudo isso, nós somos um dos países de maior tradição de vida parlamentar no mundo ocidental. Veja que toda vez que o Congresso desapareceu, sumiu a democracia. Toda vez que se fechou o Congresso, se terminou a liberdade de imprensa. Terminaram os direitos individuais. Veio o arbítrio. A globalização não é a globalização da cidadania. Essa globalização da cidadania está muito longe de ser atingida. Então, nesse sentido, esses órgãos de poder que se equilibram, que são representativos, esses órgãos devem se manter. Então, o papel do Senado ele é tão vital hoje quanto foi ontem e anteontem. Sem nenhuma dúvida, o Senado é o ponto de equilíbrio maior do poder legislativo. O Senado é uma oficina superior, ele é o curso superior da vida política, ele é o pós-graduação. O Senado é a pós-graduação absoluta. Aqui a gente aprende não somente a falar, aprende a ouvir, a dialogar, a compreender que a democracia é um regime de conflitos, quer dizer, e a nossa função de políticos é harmonizar conflitos. Nós temos uma dívida social gigantesca. Quem é que ignora que o Brasil tem cerca de 50 milhões de deserdados da sorte, num país que é razoavelmente rico? É uma dívida social grave, que tem que ser resgatada para que nós viabilizemos a democracia no Brasil. O Brasil tem, salvo o melhor juízo, o terceiro maior parlamento em continuidade do mundo. Isso é um patrimônio. A experiência histórica desses 180 anos de trajetória do nosso legislativo mostra, sem dúvida, que o Senado está realmente cada vez mais próximo dos anseios da grande maioria da população brasileira. Mas mostra também que esse é um trabalho contínuo, permanente, o trabalho de buscar o aperfeiçoamento das instituições democráticas do Brasil. Acreditamos que este é o caminho para reverter as graves desigualdades sociais que ainda estão presentes em nosso país. Não me arrisco a fazer previsões do futuro, mas acho que o papel fundamental, esse não vai mudar. Ele vai continuar a exercer tal. O que pode mudar são as práticas,
as praxes, os processos e as atribuições. Isso pode mudar. Mas a instituição em si, enquanto houver democracia, tem que haver representação. Enquanto houver representação, tem que haver parlamento.